Lá vamos fazer as marcações matinais nos mini contratos, começando com o mini dólar. Gosto de trabalhar nas marcações usando os tempos gráficos, porque aí eu tenho uma visão geral do maior para o menor, dos pontos, né, das formações, de preço, e me ajuda bastante ter essa visão ampliada, tá? Então, eu começo pelo gráfico diário. Vamos lá pelo meu gráfico diário, marcar mínimas e máximas. Vamos marcar aqui mínima e máxima do dólar. O dólar apanhou bastante ontem, né? Já boto certinho os números. E eu gosto de fazer isso até para as ações, tá? Isso aqui é carro-chefe nas minhas marcações. Bom, um outro ponto que eu gosto são gaps, tá? Os gaps no gráfico aqui do dólar não parece ter nem. E também os pontos de máxima e mínima do período da abertura. Então, para marcar, a gente tem que esperar o pregão começar, tá? Agora vamos ver os pontos gráficos mesmo. Vou marcar em preto, em azul eu marco as máximas e mínimas. Vamos agora em preto os pivôs de alta, resistência, suporte, pivôs de baixa. Aí aqui realmente é aquela marcação tradicional. Lembrando que esses são pontos de força que eu vou estar observando a ação do preço durante o dia. Não adianta marcar muito lá para cima, nem muito lá para baixo. O dólar provavelmente não vai bater nesses pontos. Então, enquanto eu marco no diário, vai aparecendo nos outros tempos gráficos. Deixa eu ver para baixo o que, que tem de importante. Vou ter que dar um zoom aqui, porque está lá atrás. Eu marco da direita para a esquerda. Esse pontinho que pode ser. Teve bastante acumulação, né? O dólar trabalhou muito lateralmente aqui nessa faixa de preço. Ok, no gráfico diário eu acho que está legal. É, antes de eu passar, eu vou traçar um canal de baixa, tá? Do dólar. Para mim, ele até mudou a aceleração, andou um pouco mais inclinado para baixo. Quero sair de novo. A partir daqui, tá? Eu vou deixar em vermelho, para não confundir com as outras marcações. Ok. Aí eu passo para o 60 minutos. Mesma coisa. Vou estar buscando os pontos importantes de máximas mínimas. Algumas já estão marcadas, outras não. Então, marcamos uma, marcar aqui a outra. E é bem fácil, né? Para baixo não tem muita coisa a princípio, o preço vem caindo, né? E tudo que é de suporte está bem para trás. Aí marquei no diário alguns. E vou traçar o canal também de baixo, nessa queda. Olha lá no diário como ele aparece, ó. Esse canalzinho, tá vendo? Vou colocar em vermelho, pontilhado. Uma bela tendência de baixa do dólar. Beleza. Vamos para o 15. O 15 já fica praticamente aí marcado, né? Tá um pouquinho o 15. Ó, tá até pronto o nosso gráfico de 15. Vai ter alguns pontos no meio do caminho, não quero encher de marcação, mas talvez aqui tenha alguma coisa. Aqui para cima, aqui que parece. Tá? Agora eu vou botar o número certinho. E eu gosto de falar o seguinte, tá? Tem o ponto
Mas o que é importante mesmo é a região. Então, eu estou botando, por exemplo, agora, o 5.604, que era esse ponto. Bom, mas o 600, 606, tá? É uma região. Às vezes belisca um pouquinho acima, outras vezes não chega tanto. Mas para a gente que gosta de referência, é bom ter aí o número. Agora, à medida que vai ficando mais curto o gráfico, tá? A gente pode até estar achando realmente ponto com mais precisão. Então, eu traço isso como referência. O mercado abriu agora dentro dos limites do dia de ontem. Aqui, eu gosto de estar vendo como abriu o dia em relação ao dia anterior. Para quê? Para ver se teve uma abertura com desequilíbrio ou equilíbrio. O que é desequilíbrio? Abre muito longe da faixa de preço que trabalhou no dia anterior. E aí, geralmente, a gente tem uma chance maior de ter extensão de preço. Quando abre em equilíbrio, pode ser que ele trabalhe pelo menos uma parte do pregão inicial lateral. Marcar aqui a região do dia anterior, entre as duas linhas azuis, tá? E sim, é um ponto de força tanto para rompimento quanto para suporte e resistência. É uma abertura aqui bem tranquila. Está tendo de dólar. Ok? Já eu volto nele para marcar esses limites de máximo e mínimo do período de abertura. Outros pontos importantes também serão o ajuste e a VWAP. Vou colocar o ajuste. Então, indicador, prior quote, ajuste anterior, deixo marcado, para ficar aqui o ajuste em vermelho, que é o ponto sim de referência, tá? Não é uma marcação gráfica pelos preços, né? Mas é uma referência importante no mercado futuro. Então, vou marcar tudo como fizemos no mini dólar, máximo e mínima do dia, 137, 250, essa região. Aqui para baixo vai ser o 135, número. Mais para baixo, parece ter uns gapzinhos aqui interessantes. Vou marcar aqui. Já dou uma olhada nos outros gráficos de tempo menor, correto? Estou olhando aqui, ó, esse ponto. Aí lá embaixo, um ponto importante, gráfico diário, que já apareceu nos outros tempos. 132.500, esse ponto aqui bateu muitas vezes, viu? É um belo suporte, vou deixar até uma linha mais destacada, mais grossa, aqui embaixo. E para cima, aqui, 138.800. Lá em cima, né? Acho que não vai um dia só, imagina, lá para 143.800. Mas a gente já deixa ele aqui. Depois me parece ter um vácuo aqui para cima, tá? Talvez. Vou ver no gráfico menor se por aqui tem um ponto. Bom, vou para o 60, vou até abrir ele um pouco para poder ver esse ponto que eu marquei, 141.500. Vamos ver. Fica marcadinho, tá?
Me parece ser interessante esse 141.500, né? Aqui, ó, essa acumulação. É que eu falo, uma região, tá, gente? Quem vê SMC é uma região, né? Não é a região do order block, é região de suporte, de demanda, região de oferta, tá? Eu também prefiro assim, como eu acabei de falar, agora e a pouco. 141.500. Beleza, vou traçar aqui o canalzinho, tá? Vou deixar ele de uma cor de alta verde. E ok. Agora, esse verde vai confundir com o que eu vou fazer agora. Ele é azul, mais claro. Beleza. Então, está abrindo, ainda não está pronto as regiões de máximo e mínimo, mas como abriu e já está caindo, eu já vou deixar aqui, ó, como se fosse a máxima do dia. Por quê? A máxima do dia, muitas vezes, ela ocorre, a máxima ou a mínima do dia, elas ocorrem na primeira parte do pregão. Primeira hora e meia, às vezes 30 minutos, ela já fica marcada. É muito comum isso. Então, já marca os limites, que pode ser uma máxima, uma mínima, aí tu vai ver se vai respeitar, se não vai, mas sim é um ponto de força. Já está marcado o ajuste, e eu gosto de estar colocando a VWAP. Eu vou botar agora nesse gráfico, mas vou tirar, só para mostrar aqui, tá? Porque depois eu coloco, mas só para representar a VWAP, tá? Eu gosto da VWAP diária. Tem gente que vê a semanal, tem gente que vê a do dia anterior. Aí é com cada um, né? Você também não pode estar marcando todos os pontos. Você tem as nossas referências. O ajuste de hoje tem também a possibilidade de usar o ajuste do dia anterior como um ponto de força. Por exemplo, aqui, ó, essa linha é o de ontem, essa linha horizontal vermelha está por aqui. E vai estar batendo mais ou menos com a mínima, a máxima de ontem, né? A mínima de ontem. Agora vamos ver a região do pregão anterior. Aqui. Então, a gente abriu dentro da região do pregão anterior, mostrando que o mercado, por enquanto, não avançou, não teve demanda para fazer nova máxima. Não quer dizer que não vai ter, estamos no processo de abertura, então ele está testando ali, tirando um pouquinho, digerindo um pouco da subida forte que a gente teve ontem. Temos uma subida forte. É normal, né? Uma retração, tá? Mas aqui temos as nossas marcações. Vou marcar agora esses limites. Eu coloco em verde, máxima e mínima do período de abertura, que não teve ainda, né? Só tem 10 minutos de pregão. Então, vou passar por 15. O tempo operacional que eu gosto de usar é os 5 minutos para day trade. Tá? Para swing trade, eu gosto de olhar o diário. Mas essa visão mais completa, sempre estou voltando nela para entender direito o que está acontecendo. Às vezes fica confuso num prazo mais curto e mais fácil num prazo mais longo. Acaba clareando o cenário para a gente. Bom, essa é. Gosto muito dessa abordagem, tá? De tempos gráficos do maior para o menor e as marcações da direita para a esquerda. Então, limites aí da abertura, que parece ser a máxima da abertura, ainda não deve ter feito a mínima. Muitas vezes faz uma consolidação, né? Um canalzinho, um range. Uma outra coisa que eu gosto bastante é botar aqui do lado, à direita, o livro de ofertas visual, aqui, ó, essas barrinhas, tá?
e eu coloco uma configuração para destacar as maiores ordens. E a minha configuração, aqui em quantidade, maior ou igual a 1.500, adiciono, né? Vou marcar em azul mais forte as ordens maiores que 1.500. Vou marcar em vermelho as ordens maiores de venda. E aqui eu já estou. Acabei marcando errado. Mas eu já tenho um destaque. E a venda eu acabei não colocando o vermelho. Agora, atualizar. Maior ou igual, lote 1.500. Bom, eu faço de novo. Atualizar. Acho que agora foi. Tá? Então, aqui, ó, eu já sei onde é que tem compra, onde é que tem venda. Vou saber se eles tirarem da ordem, se é ordem firme, se é só pressionando o book. Essa daqui provavelmente pressiona o book. E se você reparar, o próprio mercado ele já cria uma região de preço, já delimita. Não quer dizer que não vá romper, mas ele já começa a fazer o teste dele. Onde é que é a compra? Onde é que é... Não sei, onde é que seria, não é compra ou venda, onde é que é o limite ali que eu quero ver se você vai ter suporte. Ele fica tateando o mercado, como se fosse um market maker. Ele precisa saber onde tem que suporte e resistência, ele começa ali a estar tateando, tá vendo? Já criando uma região, né? Um range, e ele vai testar, provavelmente, para baixo, se vai romper a mínima do dia anterior, que é em azul, se romper a máxima da abertura de hoje, para poder correr aqui para cima. Ele vai fazendo esses testes. Tá? Então, eu gosto muito também de estar fazendo essa análise. E a gente vai acompanhando, vai vendo se aqui modifica, que tem ordens que ficam lá. Vamos ver no Win. No Win, bota a mesma configuração. Ok? Quantidade, vermelho, maior ou igual. Eu acho que essa aqui até já tinha. Vamos adicionar, resultado, atualizar. Já tem, tá aqui, ó, algumas ordens aqui. E já fica tudo marcadinho, então. Linhas de tendência, suportes e resistências, linhas importantes. Tá todo prontinho. Os ajustes, você pode botar também o ajuste do dia anterior. Eu gosto da VWAP diária. E aí a pessoa bota a que ela gosta. E tem mais uma outra coisa que eu também uso. Vamos botar a VWAP. Posso botar aqui em rosa, tá? Aqui é o toque, né? Eu gosto de usar sempre as mesmas cores. Ele é um padrão, né, de leitura. A VWAP do dia, ó, ela ainda está aqui, tá se formando. O mercado está trabalhando em torno da média. Gráfico de 1 minuto. 5, tá? Minutos é o que eu uso. Pode usar qualquer outro. Você pode fazer marcações também importantes no 5, por exemplo. Esse nível é um ponto importante ontem, né? É o 5.935.900. E uma outra coisa também é uma análise dinâmica. É porque às vezes eu não gosto de botar um ponto atrás do outro, fica tudo muito pertinho, mas esse foi interessante. Botar 400. Mas, de qualquer maneira, repara que eu saí do diário e estou nos 5 minutos, tá? Pode, inclusive, pontos de 5 minutos, fazer uma linha um pouco menor, ó, menos destacada. Os pontos do gráfico diário você faz mais destacado, para saber. Ah, isso aqui é um suporte de 5 minutos, tá? Isso aqui é uma resistência de 5 minutos. E uma outra coisa é que o pregão ele é dinâmico. Então, durante o pregão, alguns pontos vão ser invalidados e outros vão aparecer. Por exemplo, pode ocorrer desse ponto aqui ser vazado para cima, rompido para cima, para baixo, e aí perdeu a validade. Desta aqui, né? Aí aqui segurou, confirmou, vem nesse ponto, perdeu, não testa, esse ponto já era. Tá? Então, essa análise
que vai evoluindo, ela é importante. O gráfico vai acontecendo. Costumo dizer que as cartas vão se abrindo e a gente vai fazendo a leitura dinâmica. Tá bom? Então, é isso aí. Eu faço essas marcações todos os dias. Esse horário aí de pregão. é, Começo antes, aí deixa eu ver as regiões de abertura, né? Já deixa aqui, ó, por exemplo, no mini índice, uma resistênciazinha, ó, que foi a máxima, tá vendo? 800, né? Vou arredondar aqui para 136.800. Não sou muito de usar 136, 760, mesmo porque eu gosto de regiões. Fechamento de gap, 137 poderia ser uma, tá? Mais 200 pontos, aí depois já tem outro ponto mais em cima. Ok? Ó, tá perdendo a VWAP, querendo acelerar a queda, né? Olha aqui a defesa. Eu sou um scalper, posso fazer marcações menores ainda que eu trabalhar? Pode, tá? Isso vai depender muito do seu tempo gráfico. Onde que está a resistência agora, nesse momento? 600. Então já sabe que tem 600. Tá? Eu não uso de dois, tá? Só estou aqui mostrando. E tem aqui, ó, 400. Foi uma extensão muito grande. O suporte, aqui já pode estar trabalhando. Vai romper o suporte, não vai romper o suporte. Qual é o caixote agora? O caixote pequenininho, você vai estar trabalhando ou no rompimento ou no respeito aqui dentro. São 200 pontos. Isso vai de cada um. Eu gosto de uma amplitude maior para trabalhar suporte e resistência. Você pode buscar um rompimento, se houver, voltou para dentro, sai, as estratégias variam. Olha que interessante. Aqui, ó. Tem ordem de venda aqui, tá vendo? Vai estar batendo na defesa, digamos, dessa zona aqui, que eu tracei, dos 600, um pouquinho mais acima. Inclusive, a gente vê que bateu lá, ó, entrou venda, bateu lá, entrou venda, pavio superior. Então, é uma região que realmente está se formando, ó, querendo perder, tá? Se vender aqui, voltou para dentro, passou a voar para cima, já tem que estopar. E você vai trabalhando com o tempo que você gosta, tá? Tempos gráficos maiores, menores. Então, está apresentado aí as minhas marcações e que eu uso na minha tela.